E olha, a gente abre o programa de hoje com um assunto super importante e eu acredito que extremamente atual, né? Vocês já ouviram falar do overtraining? É quando a gente passa um pouquinho do limite e pode ter aí algumas consequências. É o que a gente vai conversar com ele, que está de volta ao Você Bonita. Ele que é cardiologista, médico do esporte, Dr. Bruno Stefan. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês falando desses temas maravilhosos sobre esporte e saúde. Prazer é nosso. E eu sei, doutor, que você, além, né, de cardiologista, de médico do esporte, é também um atleta, né, corredor, tem aí a sua prática da atividade física. Então, eu acho que com essa questão individual e pessoal pode nos ajudar ainda mais nesse tema. Agora, para a gente entender o ponto limite, quando a gente fala overtraining, enfim, o termo, né, indicando que a gente passou um pouquinho da conta, antes até de falar desses sintomas, o que você acredita que seja ultrapassar esse limite? Porque cá entre nós, deve ser difícil ultrapassar tanto, não é? Porque às vezes a gente quer treinar mais, mas não dá tempo. Às vezes a gente quer treinar mais, mas aí a gente já chegou ali naquele limite de cansaço e aí tem o dia todo ainda para trabalhar. Me conta a respeito disso. Exatamente, é muito difícil, não é algo tão simples de se estabelecer, né? O conceito de overtraining, né, vem sendo estudado nos últimos anos e existem algumas teorias que corroboram para o esclarecimento disso, para exatamente conseguirmos identificar o diagnóstico e o momento ideal de orientar a pessoa que está na presença da atividade física. Então, para a gente entender o overtraining, ele é uma quebra do equilíbrio, do balanço entre o estímulo que o exercício pode levar e a resposta compensatória em cima disso. Entendi. Então, quando há uma quebra entre a capacidade do estímulo e a resposta do repouso, a resposta que vai levar a uma adequada recuperação, a gente pode ter de forma sistemática e crônica a síndrome do overtraining. Para que a gente possa compreender isso, é importante que a gente tenha na cabeça alguns fundamentos, alguns princípios da medicina do esporte, que são, primeiro, a individualidade. Então, cada indivíduo ele é um ser único, ele tem a sua peculiaridade, as suas características, idade, sexo, doenças específicas que ele pode apresentar, estilo de vida. Então, o esporte ele tem que ser desenhado respeitando o princípio da individualidade. A outra questão também é a adaptabilidade. Então, um princípio importante do esporte é a adaptabilidade, a capacidade que nosso organismo tem de se adaptar ao exercício. E isso obedece a um outro princípio chamado princípio da hipercompensação, ou seja, então a gente exerce um estímulo, uma atividade física no corpo, no organismo, na fibra muscular, e se esse estímulo for adequado, vai ocorrer um processo de compensação, hipercompensação, tornando o nosso organismo mais adequado, compensado e melhorando o estado de condicionamento. Entendi. Então, esse princípio, ele está na capacidade de adaptação. Existe outro princípio que é a reversibilidade, ou seja, o oposto da adaptação, que é quando a pessoa ela deixa de treinar e há uma reversão do benefício adquirido. E esse tempo não é justo, porque é um tempo muito rápido. A gente ganha hipertrofia, ganha músculo, adquire condicionamento cardiovascular em tantos valiosos meses, e em poucas semanas a gente pode ver isso tudo a ver navio. Não respeitar esse entendimento pode fazer com que a pessoa queira manter o padrão de treinamento depois de uma pausa. Isso também é um outro elemento que pode corroborar para a síndrome do overtraining. Uma outra questão também é o princípio da especificidade. A especificidade, ela mostra que a gente deve treinar de forma específica e planejada para o tipo de esporte, de atividade física que a gente deseja desempenhar. Por exemplo, um corredor, ele para poder desempenhar de forma adequada e não ter risco de se machucar, ele precisa fazer um treino funcional específico para a corrida, fazer uma cadência específica da parte cardiovascular, para que assim ele consiga manter os mecanismos adaptativos
e não tornar o estímulo do exercício um efeito mais estressor do que benéfico. Mas a minha dúvida é o seguinte, doutor, dentro de todas essas questões, como você comentou, estão sendo estudadas para que vocês, né, tenham uma ação no momento certo, né, desse atleta, enfim, desse praticante. O número de horas, se a gente colocar ali um tempo, né, e a frequência que essa pessoa vai praticar da atividade física, pode contar com isso? Porque tem muita gente que eu observo hoje que treina um período super longo. No entanto, consegue treinar todos os dias, consegue obter os resultados e não fadiga. Então, como é que é essa questão do tempo e da frequência da atividade física para não ultrapassar também esse limite e, claro, cair no overtraining? Exato. Então, depende do tipo de esporte que a pessoa vai desencadear, vai exercer. A gente tem aí uma resultante entre carga de trabalho, volume de trabalho e intensidade de trabalho. E isso precisa ser desenhado num processo chamado periodização do treinamento, onde há incrementos graduais, planejados de carga e intensidade, respeitando a individualidade do atleta, para que ele possa, então, ter o benefício satisfatório da adaptação sem gerar uma sobrecarga excessiva. Então isso a aos periodização é o segredo, é o pilar mais importante para que esse atleta possa trafegar pelo aumento de carga sem gerar um estresse excessivo. Em que momento a questão da alimentação interfere para um overtraining? Exatamente, é muito importante a alimentação, um pilar importante no treinamento. Então a gente tem os nossos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, e eles precisam estar bem distribuídos no organismo. Então, tirando, por exemplo, um treino de atividade cardio, onde a gente tem um consumo constante de carboidrato, precisa que o atleta tenha um depósito adequado de glicogênio, que é a reserva do carboidrato, para que ele não acabe precisando utilizar outros macronutrientes que vão fazer com que ele tenha deficiências e prejudique seu ganho e seu desempenho. Por exemplo, tem dos princípios da fisiologia envolvida no overtraining, é a depleção do carboidrato, ou seja, a falta do depósito de glicogênio. Então, um treino longo, onde a pessoa não tem uma reserva adequada de carboidrato, o organismo, na tentativa de compensar isso, lança mão da proteína, da quebra de proteína, para poder formar, esse processo chama de neoglicogênese, formar carboidrato a partir de outras fontes de macronutrientes. O resultado disso é a falta de outros elementos derivados de proteína, como, por exemplo, a leucina, que atua num componente importante da imunidade, num componente importante da geração de músculos, e isso vai fazer com que haja uma perda na performance, no desempenho, e nos benefícios que o exercício pode trazer. E eu vou começar até colocar aqui, ler, as meninas separaram algumas questões que estão envolvidas, então, no overtraining. Algumas queixas, alguns sintomas, alguns problemas que podem surgir. Então, vamos começar, vamos falar de riscos de lesões, porque eu acho que essa é uma das coisas que mais nos chateiam, né? Assim, você está super empolgado, né? Tá ali motivado e, de repente, você tem uma lesão. E sim, a lesão faz com que a gente pare, né? Então, vamos comentar a respeito das lesões, doutor. Um atleta lesionado, ele acaba sendo uma armadilha para si mesmo de overtraining. Porque quando a gente está na vigência de um treinamento extenuante, a gente tem uma produção de ácido lático e, ao mesmo tempo, a gente tem uma compensação dessa produção. Mas, uma vez que o ritmo de treinamento é muito elevado e a nossa capacidade de regeneração ela é perdida, a gente começa a ter um ambiente no nosso organismo mais acidótico, um ambiente mais ácido, e isso deixa nossas fibras vulneráveis a lesões, mais inflamadas. As microlesões que ocorrem na nossa musculatura, elas se tornam com menos facilidade de reparo por conta desse ambiente ácido, o qual a gente cronicamente submete o nosso organismo, fazendo com que ocorram maiores incidências de lesões pela falta do tempo de reparo.
Mas, doutor, qual então seria um segredinho para que a gente possa manter a atividade física diariamente e ainda assim ter essa recuperação do corpo e a recuperação do músculo? Isso. É possível? É possível e deve ser buscado. E isso visa principalmente uma adequada alimentação, compondo todos os macronutrientes na sua devida distribuição. E a quantidade desses macronutrientes vai depender do tipo de atividade física que a pessoa pretende exercer. Tá. Se for uma atividade mais intensa, ela vai precisar de mais quantidade de carboidrato, dividir certinho a alimentação. E uma outra coisa muito importante é o sono. O sono, então, eu ia tocar nesse assunto. A pessoa precisa permitir o descanso, porque é no descanso, no momento do sono, que ela consegue regenerar elementos hormonais, bioquímicos, que vão propiciar a adequada restauração das fibras musculares. É impressionante como o sono faz diferença, né, gente? Eu vou lá e já volto, doutora. A gente vai falar de perda de performance, de queda da imunidade. Olha que importante, né? Ultrapassar limites traz um problemão, porque queda da imunidade interrompe todo o resto, né? A prática do trabalho, das coisas que a gente precisa cumprir. Então, vamos falar desse assunto. Vou lá e já volto, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Porque a gente passa um pouquinho do limite, mas às vezes a gente nem abusa tanto assim para passar do limite, mas tem coisas que não estão adequadas no nosso organismo e é isso que pode trazer, então, uma cascata de problemas, né? Paramos na questão do sono, que você disse que era extremamente importante, doutor, e vamos unir com essa aqui, ó, queda da imunidade. Então, se a gente ultrapassar o limite, quando a gente pensa em treino mesmo, exaustivo, enfim, a gente pode ficar com a imunidade mais baixa e ter muita coisa devido a isso? Isso é perigoso. Exatamente. Então, independente se a atividade física ela é de cardio ou de força, se houver um aumento importante aí da intensidade da carga e não seja respeitado o descanso, a gente vai ter ativação de níveis de cortisol acima do esperado, e esses níveis de corticoide, de cortisol aumentado, eles vão depletar vários elementos que são envolvidos na imunidade. Entendi. Outro fator importante também que pode influenciar na imunidade é também a questão da depleção do carboidrato, a redução do carboidrato, que vai gerar, por consequência, o aumento de produção redução, na verdade, de elementos importantes na imunidade. A gente sabe que as imunoglobulinas, a gente sabe que vários aminoácidos influenciam aí na questão da imunidade. A produção de glutamina, que é também um elemento muito importante na imunidade, ela fica comprometida quando há uma restrição de carboidrato. Então, esses pacientes, normalmente, costumeiramente, eles apresentam uma taxa aumentada de infecções, principalmente respiratórias. Eles costumam gripar mais. É comum a gente ver o relato de atletas que após uma maratona ou ultramaratonas, eles apresentam na semana seguinte quadros virais, quadros de gripe. Que coisa! Olha só que interessante. E a gente acha muitas vezes que a prática da atividade física vai dar um suporte aí de mais saúde, de mais resistência física e no final, se ultrapassar o limite, vai ser o inverso. Vamos falar aqui, ó, doutor, desse cansaço excessivo e alteração de apetite. A gente fica com menos fome ou mais fome no overtraining? Exato. Pode ter tanto menos fome, quanto mais fome, vai depender muito de como esteja o balanço e o equilíbrio de elementos relacionados à fome. Aí a gente destaca a serotonina, o triptofano. Tá. E o paciente que está em overtraining, ele costuma ter uma falha aí de absorção de nutrientes por conta da falta de alimentação adequada, por conta da própria inflamação do tubo digestivo, do trato gastrointestinal que esses pacientes costumam apresentar. E essa falta de absorção desses elementos que são importantes no controle do apetite vão interferir a médio e longo prazo, até mesmo na manutenção da quantidade calórica ideal para o treinamento, fazendo com que haja, então, um ciclo vicioso. Que interessante também. Agora sim, quem pratica muita atividade física precisa suplementar
geralmente... Coisas, ou seja, ou vitaminas, ou ter a questão ali envolvendo o whey, enfim, proteína vegetal, assim, é necessário? Pode ajudar nesse balanço? Não existe uma regra para que isso ocorra, mas quando a gente tem principalmente atletas de alta performance, a gente orienta que eles tenham a suplementação, porque existe uma grande dificuldade de alcançar, como eles têm uma alta performance, alcançar os níveis desejáveis, os níveis adequados dos elementos para que ele atinja essa alta performance. Entendi. Então é muito comum a prescrição de pré-treino, pós-treino, onde a gente reúne elementos que vão atuar tanto na fase neural do exercício físico, melhorando a concentração, foco, o entusiasmo para treino, quanto na fase metabólica do exercício, ajudando na qualidade da fibra muscular, e a gente utiliza isso, elementos para melhorar a troca e a produção energética da fibra. Eu vou aproveitar a sua especialidade como cardiologista também, doutor, para te fazer uma pergunta associada a essas novidades do mercado, daqueles cafés que vem pronto, meio turbinados, né? Vocês vão já saber o que eu estou falando, que assiste a Você Bonita normalmente também tá dentro desses assuntos. Você gosta desse tipo de produto? Porque assim, gente, dá uma elevada na frequência, eu nunca tinha experimentado, não experimentei. Falei, socorro! O batimento aumenta mais ainda, e isso é uma questão que tem que ter um equilíbrio e pode ser perigoso também, né? Exato, então precisa ser feito com orientação, com recomendação, não é para todas as pessoas esse tipo de pré-treino. Tá. Como eu falei aqui há pouco, esse é um tipo de pré-treino que atua na fase neural do treino, melhorando o foco, melhorando a atenção, melhorando o entusiasmo de treinamento, que são esses elementos que apresentam café, chá verde, taurina, os elementos que aumentam a excitabilidade para o treino. Tá. Porém, dependendo do estado, respeitando a individualidade da pessoa, a gente pode eventualmente ter efeitos colaterais desses elementos, como, por exemplo, palpitação, aumento de episódios de insônia, aumento de quadros de ansiedade. Então, vai depender muito da individualidade, do perfil de cada pessoa, se ela tem ou não características que mereçam o uso desses elementos. Mas se for bem indicado, eles têm bastante benefícios, eles ajudam na performance, inclusive, do atleta e facilitam o treinamento. E muitos deles, eles têm um composto que tem um pouco de gordura, né? No lugar do carboidrato, para dar essa questão da energia. Exato. Isso não é um problema. A questão da gordura entra num outro detalhe, porque a gente costuma usar, o nosso organismo ele usa gordura, usa carboidrato e na via final usa proteína. Tá. Pessoas, atletas que são bem condicionados, eles utilizam mais gordura durante a atividade de treinamento, a não ser que eles estejam numa zona de muita intensidade. Tá. Então, nesse perfil de paciente, novamente, cada atleta, cada perfil tem que ser desenhado uma suplementação específica, mas nesse perfil de paciente já treinado, o uso de triglicerídeos, de cadeia média, de gorduras, pode eventualmente ajudar como fonte energética. Então não é para todo mundo, também precisa ter uma indicação. Exatamente. Vou colocar a perguntinha do público, hein, doutor? Gente, papo maravilhoso, né? Eu fico aqui, ó, querendo saber tudo desse negócio de treino. Mas vamos lá, Mara, obrigada, um beijo para você. Treinar todos os dias já é overtraining? Não, de forma alguma. A recomendação, inclusive, é de você treinar todos os dias. O que faz o overtraining é a somatória da carga, do volume e a capacidade de receber essa carga. Então, a gente tem fases de resposta em relação a como essa carga é recebida no organismo. A gente tem a fadiga aguda, que é a primeira fase, e ela é benéfica, a pessoa precisa ter essa fase para poder conseguir uma melhor resposta. Mas a gente tem também uma resposta exagerada, onde o organismo não tem a capacidade de adaptação e pode se prejudicar. Você montando um cadenciamento, uma periodização da sua atividade física por volta de 1 hora diários, muito provavelmente você terá somente benefícios do treinamento. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Cá, um beijo. Quem faz musculação, é normal ter sempre dores musculares nas áreas trabalhadas ou com o tempo isso passa? Existem 2 tipos de dores em relação à atividade de musculação. Uma dor mais aguda, que é referente à fadiga aguda, e uma dor mais
uma dor mais demorada. E aí a gente precisa ficar atento porque o tempo de dor relacionada ao estímulo da musculação pode denotar uma lesão. Então, geralmente, a dor que dura até 24, 36, no máximo 48 horas, ela é consequência da atividade física, do estímulo exercido. Dores que duram mais de 48 horas, que persistem, apesar do descanso, apesar do período de descanso, a gente tem que ficar mais atento porque pode ter ocorrido lesões secundárias ao estímulo do exercício. Falam, né, que um pouquinho de dor é legal. Exatamente. Mostra que o músculo está ali, que deu certo o trabalho executado. Um pouquinho de dor, um leve desconforto é o que precisa para que a gente possa educar o músculo a se adaptar de forma positiva e melhorar a sua condição. Dor em excesso a gente deve evitar. Dor persistente por mais de 48 horas a gente precisa investigar. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Na tela. Aproveitando. Kátia, obrigada, um beijo. A irritabilidade pós-treino pode estar relacionada à falta de macronutrientes disponíveis para o treino? Exatamente, pode ser uma das causas, inclusive. O organismo ele é estressado por conta da falta de nutrientes adequados para o treino. Quando uma pessoa ela não é condicionada, ela precisa ter uma reserva adequada de glicogênio, de glicose, carboidrato. Uma vez que ela não se prepara para aquele treino, o organismo, para que ela continue treinando, ele vai puxar, vai extrair fonte de energia de outros macronutrientes. Isso gera estresse, isso gera uma irritabilidade que pode ser como consequência exatamente de uma falta de adaptação e uma reorganização do treino, da dieta e do descanso precisa ser instituída para que isso seja melhorado. Aí, porque a gente tem que se sentir bem depois do exercício, né? Tem que ser feliz, tem que sentir todos aqueles hormônios maravilhosos, falar, ai, que bom que eu fui, que delícia, né? Não o inverso. Doutor, eu tenho que encerrar, só me diga uma coisa, no verão o nosso rendimento cai? Porque, gente do céu, vocês não notam uma diferença? Eu noto. Com certeza, o calor... graças a Deus é normal, então. O calor é uma importante adversidade de treino, então você entende que a gente tem várias adversidades no treino e a temperatura é uma importante adversidade. Você trabalhar sob uma temperatura maior, você vai precisar de uma nova adaptação em cima da temperatura. Perfeito. E se você ainda não está adaptado a essa temperatura, vai sofrer. Mas nada que com a persistência do treinamento você não adquira um novo patamar de condicionamento e comece, enfim, a desfrutar desse novo momento. Adorei, doutor. Vou te agradecer. E o pace que lute, não é verdade? Ainda bem que você disse que realmente é mais difícil. Por isso que eu acho que eu gosto do frio, sabia? Porque no frio é bom, né? A minha corrida fica muito mais gostosa. A gente rende tão bem no não frio. É verdade? Eu quero convidar a Glaucia, doutor, para voltar e falar daquele assunto que eu comentei outro dia aqui nos bastidores. Eu esqueci o termo, mas quando há um rompimento muscular grave, que tem a liberação daquela proteína que pode ser algo extremamente sério. Como que chama isso mesmo, doutor? Mioglobina, a proteína. Isso. E o nome do problema? Rabdomiólise. É isso. Um amigo recentemente passou pelo problema. Eu quero trazer o assunto aqui no programa. É uma complicação, inclusive pode dar disfunção renal. Exatamente. Está convidadíssimo. Você volta? Com certeza, o assunto uma é alegria sério, estar aqui. gente, importantíssimo, porque a gente sabe que o CrossFit, enfim, algumas atividades podem levar a esse caso, mas a gente vai trazer o assunto de novo. E deixa o Instagram do doutor, @doutor abreviado, Bruno Stefan, tudo junto. O Stefan é STHEFAN, tá? @doutor abreviado, Bruno Stefan, vocês encontram o trabalho dele lá no Instagram. Obrigada mais uma vez. Só informação de qualidade, tá vendo?